Graças a Deus que nos dá a vitória, amém? Bom dia, Lúcia Sena, bom dia, Terezinha de Luca. Graças a Deus que nos dá a vitória. Bom dia, louvado seja o nome do Senhor. Pastora Cícia e a irmã Rita de Cássia ali, bem ali naquele lugar quente, de sol, né? Aqui ainda está amanhecendo, lá em Fortaleza, desde as 5 horas já tem um sol lá. E a Luciene Costa também, Fortaleza, Wesley, Deus te abençoe. Queridos, como diz o salmista Davi, pastor Odilon aqui em Paranaguá, Deus te abençoe poderosamente, a escritora Rosa Lene também, minha mãe na fé, a Elza Tomás, a minha irmã, e que eu considero também mãe na fé, a pastora Selma, nossa irmã Helena, que nessa hora já está correndo aí pelas ruas de Curitiba, treinando. Glória a Deus, graças a Deus que nos dá a vitória. Queridos, como diz o salmista Davi, eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Amém? Graças a Deus, então, que nos dá a vitória. Bom dia, irmã Rita de Cássia também, uma irmã em Cristo, uma amiga, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos aqui para mais uns 10 minutinhos de meditação, de oração, e a gente começando assim mais um dia, começando assim mais uma semana, no início de mais um mês. Agosto, chamado mês que dá gosto, né? Pega a sua caneca com água, que no final nós vamos fazer o ato profético. Estou aqui com a caneca quadrangular, a Igreja do Evangelho completo. Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, cura e voltará. Vamos colocar a nossa fé em ação. Jesus salva de quê? É o que nós vamos falar hoje. Ele nos salva do pecado, ele nos salva do laço do passarinheiro, ele nos salva da peste perniciosa, ele nos salva do pecado. Hoje a nossa meditação é em Levítico, no capítulo 13. Levítico 13 nos fala das leis acerca da lepra. Leia depois, são 59 versículos. 59 versículos. Eu quero dizer para você que a lepra, ela é um retrato do pecado. Antes de eu falar sobre isso, quero dizer para você, por que Deus foi criterioso na questão da lepra? Você vê que bastava uma manchinha aparecer na pessoa, ele tinha que se apresentar a Arão, ao sumo sacerdote, aos sacerdotes. E ele ficava uma semana isolado. Por quê? Porque, de acordo com a ciência hoje, em questão de 7 dias, é o tempo que muitas vezes eles precisam para fazer um exame e detectar, às vezes, uma moléstia que a pessoa tem, uma enfermidade. É o tempo que ela leva para proliferar. A gente tem esse quadro aí da pandemia, né? Onde a pessoa tinha que ficar, fique 10 dias isolado. Então, era isso. Eles tinham que ficar 7 dias isolados para ver se aquela mancha seria lepra ou não. Constatado a lepra, ele tinha que, inclusive, ser isolado, ele tinha que sair da cidade. Havia cidades nas montanhas, eles tinham que ficar numa cidade separada. Por quê? Porque a lepra, ela contaminava o povo. Não havia os tratamentos eficazes como tem hoje. E o sumo sacerdote, ele agia como o líder espiritual, mas ele agia também como médico, porque também não tinha ali médicos. Então o sacerdote, ele tinha essa incumbência de guiar o povo espiritualmente, mas ele tinha que cuidar também da saúde do povo. E era ali, queridos, milhares de pessoas ali, né? O povo de Israel não era um povo pequeno, era muito. Então, se não cuidasse, iria se espalhar. Então é onde eles tinham que ser colocados à parte. Se era casado, tinha que deixar a sua casa, os cônjuges, os filhos, e ficar isolado. Tá? Então é onde havia esse cuidado. Não é porque Deus não fosse misericordioso, não é porque tiver, está me rejeitando porque eu sou leproso. Não, não tinha nada disso. Era cuidado, certo? Pois bem, e a lepra,
como eu disse para você, ela é um retrato do pecado. Por quê, pastor? Porque, primeiro, no começo é apenas uma pequena mancha. Ó. Tá aqui, ó, Levítico 13, 2. Quando um homem tiver na pele da sua carne inchação ou pústula ou mancha lustrosa na pele de sua carne, como praga da lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. O sacerdote examinará a praga na pele da carne. Então, começava uma manchinha, assim é o pecado. Ele começa pequenininho e vai se alastrando, alastrando, alastrando. Outra coisa, segundo, contamina o homem. A lepra, ela passa de um para outro, ela contamina. Lá, Isaías, capítulo 1, 4 a 6. Assim é o pecado, ele contamina. A pessoa está em pecado, ele começa a conviver com o outro, daí a pouco vai contaminando. Se espalha no caráter da pessoa, na personalidade, daí a pouco começa até a contaminar outros. Terceiro, é contagiosa, Provérbio capítulo 4, 14 e 15. A lepra, ela contagiava, certo? Ela além de contaminar a pessoa que tinha, ela contagiava outros. Assim é o pecado. Ele contamina aquele que está praticando. E na caminhada, ele vai também contagiar outros. E é incurável. Jeremias 13, 23 mostra isso. A lepra, ela era incurável. Assim também, o pecado não tem cura para o pecado. É consequência de exclusão. Levíticos 13, 46 fala: todos os dias em que a praga houver nele, será imundo, imundo será, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Então você vê, a pessoa tinha que habitar só. Os efeitos do pecado no ser humano, então eles eram representados pela solidão do portador da lepra e pela marca de impureza que ele carregava. A transgressão, queridos, afasta a pessoa do reino de Deus e a deixa marcada pela impureza da sua desobediência. Enquanto não buscar uma reconciliação com o nosso Deus, queridos, ela permanecerá espiritualmente um mundo. O sangue de Jesus é o único que lava, limpa e purifica a pessoa do pecado. É o único antídoto que tem contra essa lepra chamada pecado, é o sangue de Jesus. E veja bem, leva à morte. Romanos 6, 23 fala o quê? Que o salário do pecado é a morte. A lepra levava à morte. O pecado leva a pessoa à morte eterna, a morte espiritual, a morte longe de Deus. É por isso que muitas pessoas, às vezes, elas estão na igreja, elas são convertidas, de repente elas começam a entrar no pecado, de repente elas ficam isoladas, porque acaba ninguém querendo caminhar com ela. Ninguém acaba querendo conviver com ela, com a pessoa que está no pecado, até mesmo para não se contaminar. De repente ela fica isolada, de repente ela deixa até o arraial de Deus. E finalizando, mas Jesus e somente Ele poderá curá-la. Hebreus 9, 22. Só Jesus pode curar. Então, amém? Que você possa compartilhar essa palavra. Quem sabe você tem amigos que estão com essa lepra chamada pecado. Quem sabe você tem familiares que estão com essa lepra chamada pecado. Quem sabe tem pessoas que outrora estavam na igreja, estavam no arraial de Deus, caminhava com você e hoje ela está aí isolada, exatamente porque se envolveu com o pecado. Mas é importante ela saber que o sangue de Jesus lava, limpa e purifica de todo o pecado.
Aquele que, mas ele desviou. Lembre da história do filho pródigo. Volta para casa. Amém, queridos? Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, nós estamos encerrando aqui este momento, desta palavra, dessa meditação e dessa oração. Oxalá, meu Deus, que essa palavra seja compartilhada e oxalá que quando as pessoas ouvirem-na, possa o teu Santo Espírito convencê-la, porque só ele para convencer o homem da lepra, só ele para convencer o homem dessa lepra chamada pecado, e a voltar para ti, a voltar para o Senhor. E certamente o Senhor, com os braços abertos, vai recebê-lo. E através do poder do sangue de Jesus Cristo, ele será curado, será tratado, será libertado, a sua vida vai transformar, haverá transformação no seu caráter, na sua personalidade, na sua alma. Muitas vezes vai mudar até a sua aparência física também, vai nascer de novo, vai nascer espiritualmente e vai viver no arraial, no meio do povo de Deus. Assim seja, pode tomar a água. Água é símbolo do Espírito Santo de Deus. E tomada em jejum, ela nos limpa, nos purifica de toda a toxina que foi produzida à noite. Esse ato profético é para que o poder do Espírito Santo, simbolizado pela água, possa limpar, possa te purificar. Amém, queridos? E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão gloriosa seja contigo neste dia. E um beijo no teu coração, em nome de Jesus.